Durante sessão do plenário do Senado, houve um bate-boca entre os senadores Eduardo Girão e Cajuru, quando o senador Cajuru defendeu a censura, alegando que as pessoas que ele chama de bolsonaristas também deveriam defender a censura após esquerdistas manipularem imagens do senador Magno Malta na manifestação do dia 16, além de inventarem números para dizer que a manifestação não teria tido sucesso. Cajuru disse: "Vocês que defendem a liberdade de expressão nas redes sociais e muitos dos bolsonaristas que não querem punição nas redes sociais a fake news devem ter visto ontem o que é quando se muda de lado. Ontem foi a vez de quê? De o outro lado, de gente do governo que eu defendo, com certeza, criando uma fake news com o senador Magno Malta num caminhão no Rio de Janeiro, completamente embriagado, um discurso de bêbado ao extremo. Ele, que é evangélico e nem bebe." O senador acrescentou: "Merece punição quem faz esse tipo de fake news." O senador Cajuru prosseguiu pedindo punições ao deputado Gustavo Gayer por um comentário feito à fala de Lula, que havia dito que escolheu sua ministra por ser uma mulher bonita. Cajuru disse: "Goiás espera punições e cumprimenta o presidente da Câmara, o Hugo, o presidente do Senado, o Davi, que não aceitaram o pedido de desculpas porque para isso não tem perdão, até porque o sujeito não merece." O senador prosseguiu acusando o parlamentar de crimes, chamando-o inclusive de assassino. Cajuru pediu: "Então que haja justiça. Agora eu quero ver se existe Supremo realmente, porque é fácil como se punir um Daniel que não fez nada parecido com o que esse indivíduo fez. Outros foram punidos aqui, por exemplo, no Senado, como eu fui, como outros senadores foram, como você, que já teve problemas com redes sociais." O senador Eduardo Girão, em à parte, apontou: "É um deputado que tem se rebelado com coragem contra as injustiças que têm acontecido no nosso país, que tem ideias boas e é legítimo da democracia que se tenham ideias contraditórias. Tem uma forma diferente da nossa de abordagem, é um pouco mais incisivo, às vezes até duro. Se cometeu essa falha com o nosso presidente do Senado e não justificou, eu não sabia nem que palavra era essa, eu confesso para você. Depois eu fui pesquisar. Parece-me que por ter apagado já mostra que repensou. Agora, chamar de assassino o senador Cajuru." Em meio ao bate-boca que se seguiu, o senador Eduardo Girão lembrou ao colega: "Não existe crime de calúnia, difamação? Então está na lei. Se a pessoa se sentiu ofendida por isso, tem que entrar." O senador também corrigiu a declaração de Cajuru sobre o número de pessoas na manifestação, explicando: "Não fui eu que disse que eram 400 mil. Foi a polícia militar que disse que tinha 400 mil. O que eu critiquei dessa tribuna foi uma irresponsabilidade de uma instituição com crédito que, através de uma pessoa, muito provavelmente um militante, como tem em várias instituições, militantes ideológicos, politiqueiros, que colocou um dado de 18 mil, que qualquer pessoa tenha 3% de visão, 100%, 60%, vê que aquilo ali tinha um número muito, mas muito maior. Então é só para fazer essa contextualização. E lhe dizendo que eu concordo com o senhor. Errou, tem que ser responsabilizado. E é por isso que tem a lei de calúnia e difamação. Mas não é tirando rede social que vai resolver isso não. Controlando mídia." Brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, uma ótima e abençoada semana, pátria amada. Em especial, o meu abraço àquela que é a voz da educação neste Senado Federal, o maior governador da história de Rondônia, que preside a sessão, meu amigo pessoal Confúcio Moura, e em nome das mulheres dessa casa, a Sabrina que está a seu lado, para te auxiliar, e por favor não a trate como você tratava suas secretárias no seu governo, pedindo reunião às 3 horas da madrugada, porque você já fez isso já. E eu brinco que o Confúcio criou a escravidão no funcionalismo público. Mas tem gente que fala: "É verdade, Cajuru?" Eu falei: "Não, é brincadeira minha, que é isso." A Aline aqui na mesa também, ao Zezinho, que representa os homens desta casa.
Essa casa que é o nosso patrimônio em função de cada funcionário aqui presente. Antes de entrar no meu assunto, eu queria me dirigir ao amigo e irmão Girão, notável senador cearense, que eu não vou entrar na discussão sobre quantas pessoas estavam no Rio de Janeiro, até pela minha visão, só tenho 3%. Só acho que você, quando fala em 400 mil pessoas, aí dar-se a certeza que você enxerga menos que o Cajuru. Porque não tem como a gente enxergar ali que tinham 400 mil pessoas. E olha que quem estava lá já presenciou até 1 milhão de pessoas. Isso significa o quê? Que a opinião pública vem mudando a opinião sobre exageros de um lado político brasileiro. Eu quero, como um homem da base do governo Lula, fazer aqui uma defesa a algo que você não falou, porque você não viu, eu é que lhe contei, que foi um horror, não sei se o presidente Confúcio viu. E aí vocês que defendem a liberdade de expressão nas redes sociais, e muitos dos bolsonaristas que não querem punição nas redes sociais, as fake news, vocês devem ter visto ontem o que é quando muda-se de lado. Ontem foi a vez do quê? Do outro lado, de gente do governo, que eu defendo com certeza, criando uma fake news com o senador Magno Malta no caminhão, no Rio de Janeiro, completamente embriagado. Um discurso de bêbado ao extremo. Ele que é evangélico e nem bebe. Veja a minha defesa a ele que faço aqui. Porque do mesmo jeito que eu não gosto de ver um bolsonarista sendo atacado com fake news, eu também não quero ver nenhum lulista e ninguém de terceira via. Nenhum cidadão merece isso. Agora, merece punição quem faz esse tipo de fake news. Imagina, Girão, o que vai ser em 2026. Se eles conseguiram fazer com que, na edição, a voz do Magno Malta parecesse a voz de um cachaceiro, amanhã vão fazer o que com você lá no Ceará? Comigo lá em Goiás. Por falar em Goiás, eu vou lembrar Fernando Henrique Cardoso, que me ensinou o seguinte: Cajuru, só responda por cima e nunca por baixo. E o nível foi tão subterrâneo, tão baixo, daquele indivíduo que não representa o estado de Goiás, que fique bem claro, pois políticos goianos, adversários há mais de 30 anos de Lula, e aqui eu cito um, o atual governador Ronaldo Caiado, ninguém nunca ouviu da boca dele aquele tipo de expressão. Na verdade, foi uma expressão dupla, trisal e garota de programa, se referindo a um presidente do Congresso Nacional, a uma ministra, a um deputado federal, ou seja, é sem limites. Então, Goiás espera punições e cumprimenta o presidente da Câmara, o Hugo, o presidente do Senado, o Davi, que não aceitaram o pedido de desculpas, que isso não tem perdão. Até porque o sujeito não merece. O que ele faz lá em Goiás, e vocês aqui não sabem, isso é muito pouco perante ao que ele já fez. Até assassino é. Matou 2 pessoas por estar bêbado em seu veículo, e a outra se tornou paraplégica por causa desse sujeito, repito, assassino. Então, Querido Cajuru, se você puder me dar uma parte, não agora ou depois, eu queria darei com o maior prazer. Então, que haja justiça. Agora eu quero ver se existe Supremo realmente. Porque é fácil, como se puniu um Daniel, que não fez nada parecido com o que esse indivíduo fez. Outros que foram punidos, aqui, por exemplo, no Senado, como eu fui, como outros senadores foram. Você que já teve problemas com redes sociais, agora, quando chega-se ao limite de você tratar uma mulher que está assumindo o ministério,
faça críticas a ela profissionalmente. Mas, repito, nesse nível subterrâneo, eu paro por aqui, porque acho até que eu já falei demais, e inicio o meu pronunciamento depois do aparte prazeroso geral. Senador Cajuru, eu não quero entrar em detalhes com relação à fala, que me parece infeliz, até porque foi apagada, né? Eu não sei a repercussão mas disso. Mas foi printada. Mas o print é eterno, né? Como diz. Exatamente. Mas as pessoas repensarem em algum ato. A minha avó dizia que a gente tem 5 minutos de burrice por dia. Nesses 5 minutos que você discutiu com alguém, brigou, tá com algum outro problema, você acaba, muitas vezes... Por isso que eu sou contra a liberação do porte de arma. Totalmente contra. Claro, eu também. Porque nesses 5 minutos você pode acabar com a sua vida, com a vida de outra pessoa. O deputado Gaia, eu acompanho o trabalho dele. Lembrando que você que está falando o nome dele. Eu estou falando o nome dele, porque eu gosto das coisas muito diretas. No meu modo de entender, um excelente deputado federal. Para mim, um péssimo. Deputado que tem se rebelado com coragem com as injustiças que têm acontecido no nosso país, que tem ideias boas e é legítimo da democracia que se tenha ideias contraditórias, tem uma forma diferente da nossa de abordagem, é um pouco mais incisivo, às vezes até duro. Se cometeu essa falha com o nosso presidente do Senado e não justifica, eu não sabia nem que palavra era essa, eu confesso para você, depois eu fui pesquisar. Me parece que por ter apagado já mostra que repensou. Não repensou nada. Para, agora, vou pedir chamar de assassino o senador Cajuru. Pelo amor de Deus. Eu conheço o deputado Gustavo Gaia. Você nem conhece ele, gente. Não, eu conheço. Eu vi já uma tive vez, eventos com ele. Já É uma pessoa que tem colocado o seu posicionamento. Tem ideias. Se você me apontar um projeto de lei dele em 2 anos de mandato, eu renuncio ao meu mandato aqui agora. Não diga isso. Por porque favor, ele tem muitas iniciativas que é a principal do Brasil hoje. Obra em Goiás. Principal é contra a censura. O brasileiro está com medo de falar. Você vê aí, como eu acabei de falar na tribuna, milhares de brasileiros presos políticos. Como é que ele pode falar em censura falando o que ele falou, Geraldo? Não, aí está errado. Não existe crime de calúnia, de difamação. Evidente. Então está na lei. Se a pessoa que se sentiu mas você está querendo canonizá-lo? Tem que entrar. Você está querendo canonizá-lo? Estou dizendo que assassino... Você está dizendo que o fato de ele ter pedido assassino, desculpas... acho que o senhor com todo respeito a Vossa Excelência. A polícia de Goiás, amigo. Isso é notícia oficial. Mas ele colocou o contexto. Eu já vi entrevistas dele sobre esse contexto, quando era jovem. E as pessoas não morreram? Enfim, mas eu acho que você aí, nesse aspecto, eu acho que já, com todo respeito a Vossa Excelência. Só queria lhe dizer, voltando para a manifestação do Rio de Janeiro, se tivesse lá 10 pessoas, 10, já era digno, nobre. Claro. Sim, claro. Pela causa da liberdade, da injustiça que está acontecendo. Mas a polícia militar, não fui eu que disse que era 400 mil, não. A polícia militar que disse que tinha 400 mil. O que eu critiquei dessa tribuna foi uma irresponsabilidade de uma instituição com crédito, que através de uma pessoa, muito provavelmente um militante, como tem em várias instituições militantes ideológicos, politiqueiros, que colocou um dado de 18 mil, que qualquer pessoa tenha 3% de visão, 100% de visão, 60%, vê que aquilo ali tinha um número muito, mas muito maior. Então, só para fazer essa contextualização e lhe dizendo que eu concordo com o senhor. Errou, tem que ser responsabilizado. E por isso que tem a lei de calúnia e difamação. Mas não é tirando rede social que vai resolver isso, não, controlando mídia. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, assédio de reputações, entre outras.
grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes, atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos, controlando as informações. O cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem sua receita confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho está sendo retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bem, meu querido irmão, senador Confúcio Moura, que preside essa sessão, que está de parabéns pelo que o time dele ontem, o Flamengo, sagrou-se campeão carioca. Quero cumprimentar também meu amigo, senador Jorge Cajuru, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiros que estão aqui presentes no plenário do Senado Federal, aqui nas nossas galerias, e também os que estão nos ouvindo e assistindo pelo trabalho da equipe, sempre muito presente e competente, a equipe da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado. Senhor presidente, coube a mim ser o primeiro, depois de um final de semana memorável, não pelo futebol apenas. Aliás, lá no meu estado, nós estamos tendo a decisão do campeonato também. O meu Fortaleza perdeu do Ceará na primeira partida, vai ter a segunda no sábado. Mas o interessante, Cajuru, é que a segurança pública ganhou de 1-0 da impunidade ontem. Ontem, aquele projeto que o senhor votou, que o senador Confúcio Moura também votou a favor, que nós aprovamos aqui no Senado Federal, de 2017, mas que nós aprovamos em 2023, ele estava tramitando desde 2017, que é do reconhecimento facial para identificação de pessoas que estão com mandato de prisão aberto, mandado de prisão aberto e tudo. Um torcedor foi identificado no reconhecimento facial, estava dentro do estádio já, a polícia foi lá de forma muito serena, tranquila, abordou da forma como tem que abordar e
foi retirado do estádio. Ou seja, a lei sendo cumprida, uma lei que passou por essa casa e que dá tranquilidade para que as pessoas desfrutem do seu lazer, as famílias desfrutem do seu entretenimento com mais segurança. Então, parabéns ao Senado Federal pela aprovação e a lei que está funcionando e está protegendo essa paixão nacional que é o futebol. Mas o final de semana foi memorável e eu quero lembrar aqui de momentos marcantes, porque mais uma vez, mesmo com aquela arapuca, com aquela armadilha dos poderosos de plantão, que utilizaram de uma revolta popular, de um protesto no dia 8 de janeiro de 2023, e muitos chegaram a entrar nesse plenário até para se proteger das bombas, convidados por quem fazia a segurança, natural. E as imagens mostram muita gente aqui dentro orando, tranquila. Não estou falando de quem quebrou e que não foi pego. Quem quebrou fugiu, escafedeu-se. Sabe lá com proteção de quem? Fugiu. Mas nós temos milhares de brasileiros sendo penalizados, injustiçados em algo sem precedentes na história, que estão com a sua vida devastada, destruída, porque estavam em Brasília naquele dia. Muitos deles, senhor presidente, nem entraram nos prédios públicos, nem aqui no Senado, nem na Câmara, nem no Planalto, no Palácio do Planalto, e nem no STF. E foi quase como copiar e colar a sentença. Isso não está certo. Quem errou, quem quebrou, tem que pagar. Mas de acordo com a lei, de acordo com o que diz a nossa Constituição. E a gente, mesmo isso sendo usado, com todo respeito a quem pensa diferente, por alguns ministros do STF, politicamente pelo governo Lula, para perseguir seus adversários políticos por causa daquele dia. E aí um monte de gente grita, sem anistia, esquecendo que esse grupo político, justamente que está no poder, foi beneficiado com a anistia. E diferente dos que estavam aqui no dia 8 de janeiro, que não tinha arma, tinha batom, tinha Bíblia, tinha bandeira do Brasil. Os do grupo político que receberam anistia, do grupo que está no poder hoje, entraram, sabe com o quê? Na época, sequestraram banco com arma, sequestraram embaixador com arma, roubaram bancos, assaltaram. Até sequestro de avião teve. Cadê a compaixão? Cadê um olhar com empatia? Usam tanto essa palavra empatia. Cadê o olhar com empatia? Poxa, eu fui beneficiado. Por que não quer beneficiar pessoas que nem com arma estavam? Não bate. E essa verdade incomoda o cidadão de bem. E tem cidadão de bem em todo lugar, eu sei disso. Em todas as instituições, eu ainda vou além. É a maioria. A maioria dos brasileiros, e estão em todo lugar, todos os lugares, são pessoas de bem e estão incomodadas. Senadoras, senadores aqui presentes, esse final de semana foi maravilhoso o que a gente viu. Depois de tudo que aconteceu, o brasileiro voltou mais uma vez, não é a primeira não, às ruas do Brasil pedindo anistia imediata para os presos políticos. Não foi só no Rio de Janeiro que a gente viu aquelas imagens maravilhosas, inspiradoras, várias quadras ali de Copacabana, lotadas, de arrepiar. E aí veio a USP, uma instituição que eu respeito muito e continuo a respeitar, mas eu não sei como é que sai da mão de um técnico, um cálculo,
ridículo, dizendo que tinha 18 mil pessoas. Pelo amor de Deus. Não vamos brincar assim. Olha, eu sei que a pessoa pode ter a sua posição política, ser de esquerda, ser comunista, aparelhar como a gente viu aparelhadas várias instituições estão hoje no Brasil, com ideologia. Mas vamos ter bom senso na hora de aplicar a ciência de uma instituição séria como a USP. A hora de aplicar um cálculo técnico. Ainda bem que a Polícia Militar, que é a instituição, que em todas as manifestações, seja de direita, de esquerda, que já aconteceram nesse país, de qualquer motivação, até de comemoração de Copa do Mundo, ela é que faz o cálculo. Geralmente, sempre foi isso. E a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro trouxe o dado de 400 mil pessoas, que eu acho que até tinha mais. Eu já participei de muitas manifestações de rua na minha cidade, em São Paulo, enfim. Você sabe onde é que eu estava, presidente? Eu estava em Fortaleza ontem. E é meu dever estar em Fortaleza. Respeito quem foi para o Rio de Janeiro. Mas eu fiz questão de ficar em Fortaleza, porque eu fui eleito pelos meus conterrâneos, e eu devo prestação de conta a eles. E se eu tenho uma posição clara com relação à anistia, com relação a outras pautas que as pessoas levaram faixa, o impeachment do Lula, outros com fora Lula 2026, outros com impeachment do Alexandre de Moraes, outros com impeachment do Paulo Gonet, que nós demos entrada semana passada aqui, eu tinha que estar do lado do povo. E eu fui. E eu vou te falar uma coisa, lá no Ceará não chove muito não. Você sabe, no Nordeste nós temos essa carência de chuva. Mas o que choveu nesse final de semana, há muitos anos eu não vi. Torrencial. Torrencial. Muitos alagamentos, situações que a gente fica triste, invadindo água na casa das pessoas. Defesa Civil trabalhando. Mas faltando 1 hora para o evento, pareceu uma mágica, pareceu algo sobrenatural, transcendental. Parou a chuva. Final de semana inteiro, 1 hora para o evento, 3 horas da tarde, a chuva parou. Rapaz, foi maravilhoso o evento lá, até me surpreendi. As pessoas juntas, com muito amor no coração, sem ódio, apenas querendo que nós voltemos até o Brasil, que nós voltemos até a democracia, que nós voltemos até o Senado cumprindo o seu dever, para reequilibrar os poderes da República, para que nós tenhamos separação dos poderes da República e não promiscuidade entre as instituições. Foi um grito de liberdade justamente no período onde nós estamos comemorando 6 anos, 6, do inquérito famigerado das fake news. Olha, eu não fiz direito na minha vida. Eu fui por outro caminho. Mas eu digo uma coisa para as senhoras e para os senhores. Um estudante do primeiro semestre de direito se sente hoje perdido. Porque o que ele aprendeu, está aprendendo, não corresponde à realidade do que a nossa Corte Suprema pratica em termos de aplicação da lei. Um inquérito com 6 anos aberto, onde o mesmo que é o relator, o mesmo que é o julgador, o mesmo ministro é a vítima, o mesmo ministro é o delegado, o mesmo ministro é o promotor. Um inquérito sem fim é de rasgar a credibilidade de uma instituição importante para a democracia como é o Supremo Tribunal Federal. É de afastar mais ainda
Eles estão com 12% de aprovação. O STF tem 12% de aprovação, segundo uma recente pesquisa, e esse número bate com outros, só vem caindo. É de se afastar a sociedade cada vez mais do STF. Não adianta contratar, e eu pedi informação, senhor presidente, nosso gabinete, nossa equipe imediatamente pediu informação ao Porta dos Fundos, que é uma plataforma, uma empresa que produz conteúdos, e eu pedi informação se teve verba pública colocada dentro de uma parceria, de um vídeo sofrível, sem nenhuma graça, que foi publicado em parceria, Porta dos Fundos e STF. Sob o pretexto de melhorar a imagem de uma casa que precisa cumprir a lei. Basta os senhores cumprirem as leis que os senhores voltam a ser respeitados pelos brasileiros. E esse inquérito, que chamado de fim do mundo por um ex-ministro daquela mesma casa, o Marco Aurélio Melo, diz que aquele inquérito é o inquérito do fim do mundo, está completando 6 anos de vergonha para a história do Brasil. Senhor presidente, foi uma mobilização linda e nós temos que continuar todos os meses. Se tem uma coisa que político, qualquer um, de qualquer partido, de qualquer ideologia, de qualquer posição política, respeita é povo na rua de forma organizada, de forma ordeira, respeitosa, como nós sempre fizemos. E ontem teve mais um exemplo. Rio de Janeiro e em outras capitais. Vamos continuar até que o Brasil volte a ter democracia, porque hoje tem uma ditadura escancarada da toga, até por omissão dessa casa revisora da República, que poderia coibir abusos de ministro. Mas água mole em pedra dura, não desistam. Eu peço a vocês, brasileiras, não desistam. A vitória está chegando. O mal não perdura para sempre, muito pelo contrário. Não há mal que não venha para um bem maior. E essa provação que o brasileiro está passando, e agora está vendo, está na economia. Não é só os preços dos ovos, do café, muitos outros insumos aumentando para os brasileiros. Pessoa tendo que escolher refeição. Isso está acordando e vai acordar mais ainda para a derrocada desse governo irresponsável fiscalmente, que só pensa em gastar e perseguir quem os critica, porque não aceita, não tolera crítica. Senhor presidente, nós vamos votar amanhã aqui, e eu quero alertar a população brasileira, enquanto há tempo, o PLP 192, que trata da lei das eleições. É uma armadilha. É algo que não é bom para o Brasil, para os brasileiros, que desconfigura a lei da inegibilidade. Que agora, se você somar, dentro de como está a proposta, todos os processos do político que foi condenado, não vai poder ultrapassar 12 anos. Estão querendo colocar o limite, para o cara ainda ter chance. Se ele tiver vários processos, que junto dê 400 anos, como o Cabaculá, ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, você não vai poder acumular, vai ter que ser o limite de 12 anos. 12 anos ele volta a disputar a eleição. E tem uma questão de ter que comprovar um comportamento grave. O que é isso? O que é comportamento grave para um, comportamento leve para outro? Que história? Não vamos fazer esse tipo de coisa, relativizar. O Brasil já tem muita coisa relativizada e aí favorece a impunidade. Eu vou votar contra esse projeto, já estou deixando claro e chamo a atenção da sociedade para cobrar, de forma ordeira, respeitosa, o posicionamento do seu representante. Senhor presidente, tem um caso, para encerrar dentro do tempo, que está me preocupando muito, e sempre
eu não posso me calar, porque eu sou de uma terra do Ceará. E nós somos um povo libertário. Lá, o estado do Ceará foi o primeiro a libertar os escravos do Brasil 5 anos antes da Lei Áurea. Por isso que nós somos chamados de Terra da Luz. E nós estamos vendo um número de jornalistas, de blogs, cada vez mais perseguidos lá no estado do Ceará. Sabe por quê? Por copiar e colar, muitas vezes, e divulgar o diário oficial do estado, mostrando o que está sendo comprado, mostrando a inversão de prioridades. E o Ceará parece que exportou essa perseguição que viveu Edson Silva, o blog Custo do Ceará, recebendo um monte de ação, inclusive de pedido de reparação, de representação e tudo mais. E parece que o Ceará exportou para o estado vizinho, que é o estado do Piauí. E eu não sou representante do Piauí, mas vou falar porque eu me constrangi com o que o vereador Petrus Evelyn está sofrendo na mão dos políticos que dominam as máquinas, as estruturas, que muitas vezes eles indicaram os representantes para estarem lá. Então, Petrus Evelyn, que é vereador de Teresina, vai ter um recurso julgado no TJ, um recurso de condenação por denúncias que ele fez no blog O Piauiense. Inclusive esse caso, no minuto que me falta eu vou relatar, é um caso extremamente preocupante, né? Porque ele diz aqui que ele foi condenado em primeira instância a 1 ano de prisão e perda dos direitos políticos. O objetivo é tirar ele da política também, claro, óbvio, porque ele está crescendo. Ele se notabilizou pela página O Piauiense, foi eleito vereador e estão ameaçando ele de perda do direito político e de prisão. Isso tudo sabe por quê? Porque ele disse num vídeo que o delegado-geral da Polícia Civil estaria propositalmente atrapalhando o trabalho de delegados sobre a ameaça. Ele está denunciando, isso é um papel de qualquer cidadão, não precisa nem ser jornalista, não precisa nem ter blog. Então, senhor presidente, por 1 minuto, se o senhor me der apenas, eu encerro. Quarta-feira agora é o julgamento no Tribunal de Justiça, o que poderá definir se ele vai perder os seus direitos políticos e eventualmente ser cassado da função de vereador. A gente já viu aqui no Congresso Nacional a cassação na velocidade da luz, estapafúrdia, ridícula, absurda, do Deltan Dallagnol. Um servidor público que cumpriu o seu dever e esperaram ele chegar aqui para cassá-lo com 6 segundos, 6 de julgamento no TSE. Isso vai colocando embaixo de tapete o resto de democracia que a gente tem. Que o Evelyn, que o povo do Piauí, povo que é irmão do cearense, libertário, povo de bem, não se renda a esse tipo de situação que quer cassar o mandato legítimo de um vereador que a população confiou para defendê-los. Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado, senador Girão. Dando continuidade ao nosso trabalho, eu passo a palavra para o senador Jorge Cajuru, pelo tempo de até 20 minutos.